Atos dos Apóstolos, capítulo 11, dos versículos 24 a 26 para leitura e meditação nos versículos 25 e 26. Diz assim a palavra de Deus: porque ele era um homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão foi acrescentada ao Senhor. E Barnabé partiu para Tarso para buscar a Saulo, e tendo-o encontrado, levou-o a Antioquia. E aconteceu que por um ano inteiro eles se reuniram com a igreja e ensinaram muitas pessoas, e os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia. Vamos orar ao Senhor. Pai santo e eterno, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, pela tua presença entre nós, no meio do teu povo. Queremos clamar, Senhor, que o Senhor venha nos falar, que o teu Espírito Santo nos oriente, nos ilumine por meio dessa palavra lida, que nós possamos ser edificados pelo Senhor, para o louvor da glória do teu santo nome. É a nossa oração em nome de Jesus, amém. Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Nós estamos acompanhando o desenvolvimento da obra de Deus agora na igreja de Antioquia. O primeiro período do livro de Atos, nós encontramos a igreja se desenvolvendo em Jerusalém. Depois os crentes se espalham pela região de Samaria, e agora nós temos a primeira igreja gentílica sendo nos apresentada, fruto daquela primeira perseguição na qual Saulo teve participação, porque a primeira perseguição começou justamente com a morte de Estevão. Estevão foi acusado, Estevão foi morto, e a partir da morte de Estevão, na qual Saulo estava consentindo, tinha liderança, a partir daquele momento começa a grande perseguição, e o Saulo persegue a igreja de Cristo Jesus. Ele sai de cidade em cidade perseguindo, e quando ele descobre que os crentes tinham ido para Damasco, ele se prepara para ir para Damasco, mas a caminho de Damasco ele também tem um encontro com Jesus, e ele se converte, e a história muda. Só que aquilo que parecia ser o mal para a igreja, acabou se revertendo para o bem da igreja, e o nosso Deus é especialista em fazer esse tipo de coisa. Ele pega situações que são ruins, são negativas, que parecem que são ruins para a nossa vida, e Ele as converte para a glória do nome dEle, para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para que nós experimentemos coisas melhores e maiores. Às vezes nós precisamos passar por tempos assim. É a história da vaquinha, né? Da família que tinha uma vaquinha, e aquela família vivia daquela vaquinha. E aí, você já ouviu essa história da vaquinha, não já ouviu? A família vivia daquela vaquinha, a maioria não ouviu, então eu vou contar a minha história da vaquinha, porque a vaquinha é minha, viu, André? Então eu vou contar a minha história da vaquinha. E aí aquela família tinha vaquinha, mas um dia passou um pessoal lá, e eles mataram a vaquinha. E quando a família perdeu a vaquinha, ela entrou em desespero, porque a vaquinha era quem dava leite, daquele leite eles vendiam, e eles se sustentavam, e era tudo que eles tinham. Mas com o tempo eles tiveram que se virar, e porque a vaquinha morreu, eles começaram a empreender em várias outras áreas, e eles descobriram que eles podiam crescer, que eles podiam fazer mais, e com o passar do tempo, eles acabaram enriquecendo por conta da perda da vaquinha. Então a pessoa que tinha matado a vaquinha bateu arrependimento, e ela foi lá atrás da família para pedir desculpa àquela família por ter matado aquela vaquinha. E quando ela chega lá para pedir desculpa à família, ela diz: olha, fui eu que passei aqui e matei a vaquinha, e na época eu fugi, eu não quis me apresentar, mas hoje eu estou aqui para pagar pela vaquinha. E a família disse: não, a gente tem que te agradecer, porque se a vaquinha não morresse até hoje, a gente vivia só do leite da vaquinha. Então, às vezes Deus mata a nossa vaquinha para o nosso bem, mas Ele não corre, Ele está conosco, Ele está ao nosso lado, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso sustentador, Ele está nos ensinando com os processos da vida, e Ele está nos orientando, e Ele está levantando pessoas para nos abençoarem, nos dirigirem, nos orientarem. A igreja viveu esse momento, essa transformação, a partir daquele início de perseguição. Ela se expande, e ela começa a cumprir a palavra de Jesus. Jesus deixou
deixou uma última ordem aos seus discípulos, com uma promessa. Ele disse: vocês vão receber o poder do Espírito Santo, e aí vocês vão ser as minhas testemunhas. Em Mateus 28 nós temos essa ordem de sermos testemunhas de Jesus, de anunciarmos o Evangelho, e Jesus deu a delimitação da obra da igreja. Eles deveriam testemunhar de Jesus só em Jerusalém. Não, na sua Bíblia não é só em Jerusalém não, mas às vezes os crentes esquecem, porque às vezes a gente quer ser testemunha só em Sião, a nossa Jerusalém, só dentro, no domingo, na hora do culto, a nossa Jerusalém. Não, vocês precisam ser testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eles estavam começando o processo de ir aos confins da terra, porque os confins da terra começavam com um povo que era de uma etnia totalmente diferente, de uma nacionalidade diferente, com hábitos diferentes, com costumes diferentes. A igreja estava indo nesse sentido, e aí uma figura importante que naquele início, em Jerusalém, belamente nos aparece, a figura de Barnabé, e nós meditamos sobre esse homem de Deus, que se alegrou com a obra de Deus, que foi um instrumento de Deus para liderar a igreja de Antioquia, igreja de gentios. Aquele povo gentílico tinha uma cultura aproximada com a cultura de Barnabé. Barnabé era um homem bilíngue, Barnabé era um homem cidadão de Chipre. Chipre falava grego, aquele povo falava grego. Então nós estamos aqui com o homem certo no lugar certo para a missão certa. Mais do que isso, Barnabé não estava buscando a sua própria glória, mas a glória de Deus. Então ele se alegrava, não que ele fez tudo certo, mas que Deus estava fazendo grandes coisas. Às vezes eu e você precisamos resgatar esse espírito de Barnabé no nosso coração, sermos líderes como Deus espera que nós sejamos, líderes da nossa casa, líderes da nossa família, líderes na igreja. Nós estamos em processo de escolha de líderes. Meu irmão, seja um líder como Barnabé, um líder que pensa em pessoas, que se preocupa com pessoas, que investe com pessoas. E o versículo 25, ele começa nos mostrando exatamente isso. Barnabé, no versículo 24, nos é apresentado como um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Então, no versículo 25, nós vamos ver a ação de Barnabé, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Barnabé era uma pessoa que estava mais preocupado com gente do que com estrutura. É fácil nós nos preocuparmos com estrutura, e às vezes nós nos preocupamos, e devemos. É fácil nós nos preocuparmos com aquilo que é aparente, mas nós precisamos também nos preocupar com aquilo que não aparece, com as pessoas. Barnabé era um líder que não descartava pessoas, e como igreja nós não podemos descartar as pessoas. Nós como crentes não devemos descartar as pessoas. Nós vivemos numa sociedade que descarta tudo, joga tudo fora. Está velho, já não serve, troca, pega um novo. Ninguém conserta mais algumas coisas. Pastor Jonatas estava esses dias me perguntando sobre um relógio que ele tem aí, que é antigo, que ele quer consertar. Difícil, porque não conserta mais, troca. É a nossa sociedade, é a sociedade consumista. Ela usa as coisas, ela usa os objetos, e ela também usa as pessoas. E ela simplesmente troca, está dando trabalho, troca, joga fora. Mas a proposta do Evangelho é diferente. Jesus não nos abandona, Ele não nos joga fora, Ele não nos troca, Ele não nos deixa nem quando nós erramos. Pedro nega Jesus 3 vezes, mas Jesus queria que Pedro fosse o líder da igreja. E quando Jesus volta, Ele olha para Pedro e diz bem assim: Pedro, você me ama? Aí Pedro diz: o Senhor sabe que eu te amo. Jesus insiste na pergunta na 3ª vez, ele já está triste, e ele diz bem assim: o Senhor sabe de tudo, o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus pela 3ª vez diz a mesma coisa: apacente as minhas ovelhas, cuida do meu povo. Meu irmão, se você ama o Senhor, você cuida do povo do Senhor, você faz parte disso. Porque como crente você foi chamado a cuidar de gente, a se preocupar com gente, a olhar para a gente, a valorizar mais as pessoas do que as coisas, a não deixar as pessoas porque elas não estão ajudando muito. Se a gente pega o histórico de Saulo, é terrível o histórico de Saulo. Está certo, ele se tornou um crente,
mas um crente que era um problema. Porque até em Jerusalém, ninguém queria se aproximar dele. Se aproximar de Saulo era uma coisa ruim, porque ia queimar você. Andando com Saulo, rapaz, você é maluco? Ele perseguia a igreja. Vai se queimar, Barnabé. Ninguém vai querer mais ter amizade com você. Mas ele foi lá, pegou Saulo, não só andava com Saulo para cima e para baixo, como o apresentou aos apóstolos. Se expôs por uma pessoa. Só que os problemas continuam acontecendo e Saulo vai embora. E agora Barnabé está vivendo um momento maravilhoso na vida dele. Quem é que ele vai buscar? Ele vai atrás de Saulo. Saulo estava em Tarso, provavelmente vivendo a sua vida, pregando, não se desviou, mas ele estava esquecido, abandonado. E Saulo vai voltar ao centro da história de Atos dos Apóstolos, porque Barnabé era uma pessoa que não desistia de ninguém. Meu irmão, eu e você somos chamados a não desistirmos das pessoas. Sabe aquela pessoa que é difícil? Você já orou na sua casa, você já pediu a Deus para mudar, mas você botou na sua cabeça, não tem mais jeito, vou esquecer, vou abandonar. Não desista das pessoas, porque Deus não desiste de ninguém. E os servos de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, não devem desistir de ninguém. Saulo é trazido de Tarso. Se você prestar atenção, o texto diz que Barnabé foi para Tarso para procurar a Saulo. Ele foi lá procurar Saulo. E ele encontrou Saulo e leva Saulo de volta a Antioquia. Então a primeira coisa que eu e você precisamos, para sermos uma igreja conforme a vontade de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, é ir em busca das pessoas que estão perdidas, ir em busca das pessoas que foram esquecidas, ir em busca daqueles que são desvalorizados, aqueles que foram trocados por esse mundo. Nós não trocamos. Ah, mas fulano dá muito trabalho, joga fora. Não. A gente trabalha e a gente vai um dando trabalho ao outro, e um vai forjando o outro, e um vai formando o outro. Não tem ninguém aqui que seja bom demais que não precise de ajuda. E não tem ninguém aqui que seja tão ruim que não possa ajudar. A igreja é isso, é esse contínuo, é um investir no outro, um enviar ajuda ao outro, um apoiar o outro, um se lembrar do outro. Meu irmão, a gente precisa fazer esse exercício. Quando eu estava meditando nesse texto, eu me lembrei de um irmão, o pastor Epímaco vai lembrar, irmã Maria Augusta, irmão Eliel Quadros. E por que eu me lembrei do irmão Eliel Quadros? O irmão Eliel Quadros era um homem comprometido. O pastor Epímaco tinha lá o culto, o jardim de oração. O pastor Epímaco foi embora, o culto continuou, até a minha saída da igreja ainda tinha um culto. O irmão Eliel estava lá todos os domingos, no jardim de oração, fazendo o culto antes da EBD, para depois ter o culto. Ele tinha esse compromisso do jardim de oração. Mas havia uma característica no irmão Eliel muito interessante. O irmão Eliel era um homem preocupado com as pessoas. E eu lembro de uma época em que, na minha adolescência, algumas situações acontecendo, e eu passei alguns domingos sem ir na igreja, e me chamou a atenção uma coisa: ninguém, os meus amigos que andavam, ninguém me ligou. Já aconteceu com você? E aí você fica bem assim, caramba, comiam comigo, vinham aqui em casa, a gente viajava junto, a gente brincava junto, ninguém se lembrou que eu não estou mais indo na igreja. Mas nesse período, o irmão Eliel me ligou algumas vezes para dizer assim: Edson, estamos sentindo sua falta. Está acontecendo alguma coisa, você não veio para o culto. Como é importante nós termos irmãos que lembram dos nossos irmãos. Tem alguém que você se lembra? Que vinha, que não vem mais? Você foi atrás dessa pessoa, você foi buscar essa pessoa, você ligou para essa pessoa, você falou da importância dela. Saulo estava lá e Barnabé foi buscá-lo. E até aqui é Barnabé quem é a figura principal. Saulo é a figura secundária. Mas daqui para frente a história vai mudando. Ela vai ganhando novos contornos. Saulo chega
trazido por Barnabé, e ele vai participar com aquela igreja da reunião, e ele vai crescer, e ele vai se desenvolver, e ele vai se destacar. Segunda parte do texto, para mim e para você, o texto diz que aconteceu que por um ano inteiro eles se reuniam com a igreja, e eles ensinavam a muita gente. Meu irmão, isso aqui é muito importante. Às vezes eu e você não temos noção da importância de estarmos reunidos como povo de Deus. Nós não sabemos a importância dessa celebração, desse culto, dessa unidade. Nós não entendemos isso. Às vezes a gente perde de vista isso e o domingo se torna só mais um dia. Mas o domingo é vital para o crente. O dia do Senhor, o dia em que nós nos encontramos, nós nos reunimos, nós estamos juntos, esse dia é fundamental para a nossa vida de fé. Eu tive um pastor que dizia assim: quando o crente deixa de vir para o culto, o problema não é deixar de vir para o culto, o problema é anterior e é mais grave. Deixar de estar no culto é só sintoma, não é causa. E geralmente é assim. A gente geralmente deixa de estar no culto porque a gente está frio espiritualmente. A gente deixa de ir para o culto porque a gente tem alguma mágoa que não perdoou e que precisa de Deus trabalhar no nosso coração para a gente perdoar. A gente geralmente joga sobre os outros a responsabilidade de não ir para o culto. Estamos apenas imitando o nosso pai Adão. A culpa é da mulher que tu me destes. A culpa é de todo mundo, menos minha. Geralmente nós fazemos isso. Mas, meu irmão, estar reunido como povo de Deus em culto, adorando a Deus, é fundamental para o crente. É como se nós fôssemos brasas no braseiro. Quando nós nos afastamos, a tendência é que nós, pouco a pouco, nos apaguemos. O nosso ânimo para orar diminui. O nosso ânimo para meditar na palavra de Deus diminui. Às vezes as pessoas dizem meio assim: mas não dá para ir para a igreja, tem um irmãozinho lá que é intragável. Talvez Deus esteja botando ele na sua vida para você orar por ele, porque você não ora. Então Deus precisa botar um irmão intragável para você orar. Tem aquele alunozinho que é terrível, fica procurando as vírgulas. Deus está botando ele lá na EBD para você estudar mais a palavra, para você ser melhor. Deus bota gente difícil na nossa vida para a gente aprender a ser crente melhor e a gente melhorar como servo de Deus, como povo de Deus. E muitas vezes nós somos gente difícil na vida dos outros. E geralmente as pessoas mais difíceis que nós encontraremos são as que parecem muito com a gente. As pessoas com as quais nós mais temos dificuldade são as que são mais parecidas com a gente. Geralmente é assim. Geralmente é assim. Porque a gente sabe tudo que não presta da gente nos outros. A gente não consegue ver dentro de nós. Mas a igreja é esse lugar desse encontro. É esse lugar que muitas vezes é do confronto. Mas ele é o lugar do consolo, é o lugar do amparo, é o lugar do amor, é o lugar de estarmos juntos, é o lugar de nos fortalecermos. Como nós cantamos, nós somos um no Senhor, nós somos um na graça do Senhor. É na igreja que nós amadurecemos, que nós nos desenvolvemos, que nós crescemos, que nós mudamos o pensamento. Meu irmão e minha irmã, como é importante esse hábito de estarmos juntos aqui, adorando a Deus e sendo trabalhado por Deus. E problema na igreja existe desde que a igreja existe. Aliás, antes da igreja existir já tinha problema. Jesus está com os 12 que vão dar gênese à igreja, né? A proto-igreja ali, os 12 Jesus, e eles viviam tendo problema e brigando. Então não espere que vai ser a coisa toda tranquila, que você vai chegar aqui, vai andar, ninguém vai fazer nada de errado, ninguém vai te incomodar. Essa igreja, se você está esperando encontrar, eu tenho uma notícia que eu não sei se é boa ou se é ruim. Deus pode te levar a encontrar ela, mas não vai ser aqui. Essa só lá em cima. Talvez você queira ir mais rápido, encontrar com ela, mas se você está aqui,
Você vai viver com uma igreja que às vezes vai te dar dor de cabeça, vai ter conflito, vai ter problema. Mas o nosso Deus nos dá o crescimento no meio dessas coisas, o amadurecimento no meio dessas coisas. Duas coisas fundamentais aparecem nesse versículo aqui sobre a igreja, uma igreja de Deus, o povo cheio do Espírito do Senhor, o povo que edifica outras pessoas pela obra do Senhor. Segunda coisa que nos aparece aqui é que eles ensinavam a palavra de Deus. A gente estava no retiro, a irmã Gal veio com uma história aí, de que teve alguém, em algum grupo aí, que estava dizendo assim, hoje é sem Bíblia, hoje é só revelação. Meu irmão, é revelação do cão, porque se não tem a palavra de Deus, não vem da parte de Deus. Eles se reuniam para ensinar, é ensinando as Escrituras, é apresentando a palavra de Deus, é orientando o povo de Deus sobre as coisas de Deus, é ensinando a sã doutrina, que o povo de Deus é edificado, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, prega a sã doutrina, porque fazendo isso você salvará tanto a você quanto aqueles que te ouvem, porque enquanto ele pregava, ele se alimentava para pregar, então ele estava alimentado da sã doutrina, ele estava compartilhando a sã doutrina. Uma igreja que não se reúne para estudar a palavra de Deus, não é uma igreja. Pode ser qualquer coisa, mas não é uma igreja. Pode ter nome de igreja, mas não é uma igreja. A igreja de Deus foi formada pelo Espírito que deu origem à palavra, e o Espírito de Deus fala por meio da palavra de Deus. Então, meu irmão, se você vai no culto em busca de qualquer coisa que não seja a palavra de Deus, você está procurando a coisa errada. Nós devemos buscar com sede a palavra de Deus, o conhecimento de Deus. A palavra de Deus, aliás, nos adverte sobre isso, que haverá um tempo em que as pessoas correrão de um lado ao outro em busca da palavra de Deus. Então aproveite enquanto você pode. Lendo esse versículo sobre o ensino, eu me lembrei, alguém falou aí sobre deixados para trás, e aí eu me lembrei, eu não sei se era deixados para trás ou se era outro, que o cara está ali e alguém está tentando evangelizar e dando mensagens subliminares, e aí ele vai procurar um texto bíblico na internet, e aí já não tinha aquele versículo da Bíblia na internet. Aquilo ali era um negócio muito assustador, né? Quem assistiu Deixados para Trás aqui? Continuou lendo Apocalipse depois disso? Geralmente parou de ler, né? Fez besteira, porque Apocalipse começa com uma bênção para quem lê, para quem ouve, para quem guarda aquelas palavras. Então, vai ler e esquece Deixados para Trás. Mas, voltando, aquela cena em que ele vai procurar e na internet não tem mais, e aí ele vai ter que ir atrás de uma Bíblia, e ele encontra uma Bíblia antiga de alguém que tinha deixado e que tinha ido embora, e ele pega aquela Bíblia, ele encontra aquele versículo, e ele lê aquele versículo. Meu irmão e minha irmã, a grande luta do diabo contra nós é justamente tirar a palavra de Deus da mão do povo de Deus. Se você olhar para a história do cristianismo, você vai ver que este foi sempre o movimento. Antes de nós termos a Bíblia compilada como ela está, apareceu um tal de Marcião, que tentava separar quem era Jesus de Deus Pai, e ele dizia, olha, o Deus do Antigo Testamento não presta, é um Deus mau e perverso, só vale o Deus do Novo Testamento. Depois Marcião avançou mais, e ele disse, ó, tem parte do Novo que não presta, e ele começou a criar a Bíblia dele. Vocês conhecem gente fazendo isso hoje em dia? Não tem nada novo, é a palavra de Deus. Aí os crentes foram perseguidos por causa da Bíblia, e por causa da perseguição, Deus usa sempre o mal para fazer o bem. Por causa da perseguição, a Bíblia hoje é o livro antigo que está mais bem documentado, porque o que há de manuscritos bíblicos, não há nada de documento da antiguidade que tenha a quantidade de manuscritos que nós temos. Tentaram tirar pela perseguição. Aí veio um tempo de paz, e aí veio alguém com uma boa intenção, porque às vezes o diabo usa boas intenções, fez bem assim, não, o povo não pode ler a Bíblia, porque eles não vão entender, e eles vão trazer heresia e falsa doutrina, então tira de novo a Bíblia da mão do povo, e só uns poucos iluminados podiam ler a Bíblia, e ter acesso à Bíblia.
Quando os países que perseguem cristãos, quando os regimes que perseguem cristãos assumem o poder, primeira coisa que eles fazem é atacar a Bíblia. Você já percebeu que o diabo está muito mais preocupado com a Bíblia do que com qualquer milagre? Você também devia se preocupar com a Bíblia. Nós precisamos nos preocupar com a Bíblia. Tem algo de poderoso da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida, que só a palavra de Deus pode nos dar. Então eles se reuniam e, como uma igreja autêntica, cheia do Espírito Santo, um lugar onde a obra de Deus estava acontecendo, eles meditavam na palavra, eles estudavam a palavra. Lendo esse texto, eu me lembrei de Neemias, quando o grande avivamento de Deus acontece. Esdras está num púlpito de madeira, olha aí, púlpito de madeira, Neemias. Esdras está num púlpito de madeira, lendo a palavra e explicando a palavra junto com os seus companheiros. É a única menção que a Bíblia faz a púlpito também, tá, gente? Ele estava ali lendo. Enquanto isso acontecia, o Espírito de Deus foi invadindo os corações de todo mundo. Enquanto eles ouviam a palavra de Deus, eles foram tocados, e aquilo mudou a vida deles, e aquilo mudou aquele povo. Porque, meu irmão e minha irmã, é fácil consertar um prédio, é fácil mudar a estrutura de um ambiente, é fácil deixar toda a estrutura linda, mas mudar a estrutura que está aqui dentro, só Deus pode fazer. E Ele faz isso usando a sua sagrada Escritura, a sua palavra. Nós avançamos a um ponto bem interessante e que nos mostra um contrassenso. O texto diz que ali os cristãos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Pela primeira vez, os discípulos de Jesus foram chamados cristãos. Foi em Antioquia. Ali em Antioquia. Há várias traduções para esse texto, mas a palavra cristão, de fato, ela remete à ideia de pessoas que são como Cristo, de pessoas que seguem o Cristo. Alguns tradutores acham que essa era uma forma pejorativa de tratar os crentes, mais ou menos como se eles fossem partidários de um tal de Cristo aí. É interessante porque o nome não é Cristo, é Jesus. Cristo é título, é Jesus o Cristo, o Messias, era um título grego, e cristão é uma junção de um título grego com uma terminação latina, são os seguidores de Cristo. Pedro vai falar, essa palavra aparece mais 3 vezes na Bíblia, Pedro vai falar, se você sofre como um cristão, os seguidores de Cristo. Eu tenho ouvido várias pessoas falando sobre discipulado, e discipulado é importante na igreja. Mas uma frase que dói nos meus ouvidos é quando eu ouço alguém dizer assim, você tem que ser mais do que cristão, você tem que ser discípulo. Isso dói no meu ouvido, porque a ignorância é bíblica. Discípulo é quem está aprendendo, é quem está seguindo, todos somos discípulos. Mas você precisa chegar ao ponto de ser um discípulo que é cristão. Eu sei que a palavra cristão na nossa sociedade foi desgastada. Mas, irmãos, nós precisamos defender a bandeira bíblica. Na Bíblia, receber o título de cristão é dizer, você é um crente de uma categoria diferenciada. É a primeira vez em que eles não são chamados de seguidores da seita, seguidores do caminho, os discípulos, como eles mesmos se chamavam. Não, agora eles são iguais a Cristo, porque crentes cheios do Espírito Santo apontam para Cristo, crentes cheios do Espírito Santo vivem como Cristo, eles têm Jesus dentro de si e eles expressam a vida de Jesus nas suas vidas, nos seus relacionamentos, nas suas conversas. A sociedade olhava, o nome é dado a eles. Eles foram chamados, não é que eles escolheram o nome, é que deram a eles aquele nome. Havia uma identificação tão grande que 2 coisas aconteceram em Antioquia.
Primeiro o nome de Cristo foi conhecido. É a primeira coisa que acontece. Olha, aqueles ali são os que seguem Cristo. Aqueles ali são os do partido de Cristo. Aqueles ali são o povo de Cristo. A gente precisa voltar a ser conhecido como o povo de Cristo. Você é servo de Cristo? Amém? É isso que o povo de Deus é o povo de Cristo, e o nome de Jesus foi sendo conhecido pelo seu título, Jesus o Cristo, Jesus Cristo, o povo de Cristo. E aí chegou um ponto em que aquele povo apontava tanto para Jesus, que eles começaram a dizer, aqueles são os cristãos, os pequenos cristos, os de Jesus, os de Cristo, eles são os pequenos representantes de Cristo, porque, meu irmão, não tem como você dizer que é servo de Deus, que é crente em Jesus Cristo, e as pessoas olharem para você e não verem que há algo diferente em você. Elas podem gostar, odiar, elas podem amar, ter repulsa, mas elas precisam reconhecer, há algo diferente em você. Há algo de Cristo dentro de você. Quando nós vamos estudar a teologia, a gente vai ver algumas coisas no que a gente chama da Ordo Salutis, que a ordem da salvação é a maneira como Deus aplica a salvação à nossa vida. A Bíblia nos mostra lá, algumas coisas aconteceram. Nós temos a regeneração, nós temos a conversão, nós temos justificação, nós temos santificação. Aliás, você já parou para pensar em que ordem essas coisas se dão na sua vida? Já parou para pensar nisso? Você primeiro foi feito santo ou foi feito justo? Você primeiro foi convertido ou regenerado? Você já parou para pensar? Entre os elementos que compõem a ordem da salvação, como Deus aplica ao nosso coração a sua salvação, existe um elemento que é a união do crente com Cristo. Quando nós nos convertemos, nós somos unidos a Cristo. Por isso, Paulo podia dizer, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E quando Cristo vive em nós, há diferença na nossa forma de andar, de viver, de ser, de agir e de falar. Nós andávamos de um jeito, éramos dominados por um espírito, éramos egoístas, gostávamos das intrigas, odiávamos todo mundo. Talvez você não se encaixe em tudo isso, mas em alguma coisa você vai se encaixar. Nós mentíamos. E aí, se você me disser que você nunca mentiu, você ainda continua na mentira. Nós mentíamos, desejávamos coisas que não deveríamos desejar. Mas quando Cristo entrou em nosso coração, aquilo que antes nos dava prazer passa a causar em nós repulsa, porque nós fomos unidos pelo Espírito Santo de Deus a Cristo Jesus. E agora nós nos tornamos santos, e como santos nós desejamos aquilo que é santo. Servir a Deus não é um peso, mas é alegria. Sentir a presença do Senhor é indescritível. Quando Cristo entra na nossa vida e nós nos unimos a Cristo, tudo em nós muda. Quando há verdadeira conversão, tudo muda. O que aconteceu naquela comunidade é que havia um agir verdadeiro do Espírito Santo de Deus. Havia um sopro poderoso do Espírito Santo de Deus, soprando vida naquelas pessoas, soprando transformação naquelas pessoas. Sopro que se manifestou na vida de Barnabé, um homem que se alegrava com o que Deus estava fazendo, um homem que não esquecia de pessoas, um homem que procurava pessoas. Sopro que se manifestou na vida daquela comunidade, uma comunidade que amava a palavra de Deus, que buscava a palavra de Deus, que estudava a palavra de Deus, que queria conhecer e prosseguir conhecendo a palavra de Deus. Sopro que se manifestou na prática das pessoas daquela comunidade, porque a Bíblia não é apenas um conjunto de ensinos para eu e você decorarmos e enchermos a nossa mente de cultura. Tem muita gente achando que a Bíblia é só para encher a cabeça de cultura. E aí vai, lê, e decora um livro. Não, ela é para vivermos, ela é para praticarmos. Nós precisamos viver aquela palavra, mas se alimentar e viver a palavra de Deus.
Nós fomos chamados a vivermos essa realidade. E quando isso acontece, as pessoas olham para nós e dizem: aquele é um verdadeiro cristão. Aquela comunidade era verdadeiramente cristã. Eu queria terminar, meu irmão, com uma palavra que eu li algum tempo atrás. Pastor batista norte-americano, famoso por compilar os escritos de Spurgeon, o David Oates Fuller, ele, certa feita, fez uma pergunta muito importante, e que serve para mim e para você. Se por alguma razão você fosse preso, e os seus acusadores dissessem que você é um cristão, haveria provas suficientes para a sua condenação? Precisamos pensar sobre isso. Como tem sido a nossa vida? Como tem sido a nossa caminhada? As pessoas que olham para a gente, elas conseguem ver Cristo de tal forma que elas podem dizer bem assim: não, aquela é uma pessoa de Deus, aquela pessoa é uma pessoa diferente. As pessoas que se aproximam de nós, elas reconhecem que há um poder de Deus operando na nossa vida, há uma presença real de Jesus Cristo dentro do nosso ser. Isso é o que emana de dentro de nós. A igreja de Antioquia, a igreja dos gentios, a expansão do evangelho, ela se deu por uma comunidade que não era rica, poderosa, influente, mas era cheia do Espírito Santo de Deus e da presença de Cristo a tal ponto que eles eram conhecidos e chamados de cristãos. Que o Senhor possa aplicar a sua palavra aos nossos corações.